Olá, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez estamos aqui para completar o livro de João, capítulo 11. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aqueles quem tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã. E Lázaro, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no seu lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. E disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuraram apedrejar-te. Torna-se lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeças, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeças, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. E eles, porém, cuidavam que falava do seu repouso de sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamando Dídimo aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus achou que havia 4 dias onde estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estágios. E muitos dos judeus tinha ido consolar Maria e Marta acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão, há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na tua ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus estava com ela, em casa consolava que Maria apressadamente se levantasse e saíra, e seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu chorar, também chorando, os judeus com que ele vinha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde puseste? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creem em tu, que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as suas mãos e pés ligados com faixas e seu rosto envolto num lençol. Disse-lhe Jesus: Desligai-os e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinha vindo a Maria e que tinha visto o que Jesus fizeram, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho, dizendo: O que faremos?
porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos, tiraram-nos o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era um sumo sacerdote naquele ano, lhe disse: Vós nada sabeis, nem considerais que convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso a si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois costumavam-se para o matarem. Jesus, pois, não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para a cidade chamada Efraim. E ali andava com seus discípulos, e estava próxima a Páscoa dos judeus. E muitos daquela região subiriam a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e dizia uns aos outros, estando no templo: Que vos parece? Não virá a festa? Ora, os princípios dos sacerdotes e dos fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prendê-lo. Capítulo 12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera e que ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia a Lázaro, um dos que estavam na mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de um muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu-se a casa de cheiro de unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse aos pobres, mas porque era ladrão e tinha uma bolsa e tirava os que ali se lançavam. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para que o dia da minha sepultura guardou isso. Porque os pobres sempre tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. E foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, quem ressuscitara dos mortos. E os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que vieram à festa que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem e assentado sobre o filho de uma jumenta. E seus discípulos, porém, não entenderam isso, e no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram do que isso estava escrito e que ele lhe fizera. A multidão, pois, estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos, pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque eles tinham ouvido o que fizera estes sinais. Disseram, pois, os fariseus entre si: Vedes que nada aproveiteis. Eis que todos vão após ele. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiam-se a Filipe, que era o Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a sua vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava
e que tinha ouvido dizia e havia um trovão. Outros diziam: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez glorificarei. Ora, a multidão que está ali e que tinha ouvido dizia: Sido um trovão, e outros diziam: Um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: Não veio essa voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando que a morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido da lei que Cristo permanece para sempre. E como diz que tu convém o Filho do Homem seja levantado, quem é esse o Filho do Homem? Disse, pois, Jesus: A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não acompanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe onde vai. Enquanto tem de luz, crede na luz, para que sejais filho da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se eles. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. E para que cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu a nossa pregação e quem foi revelado no braço do Senhor? Por isso, não podia crer, pelo que Isaías disse outra vez. Cegou-lhe os olhos, endureceu-lhe o coração, a fim de que não veja com os olhos e compreendam no coração, se convertam e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessava por causa dos fariseus, para não serem expulsos das sinagogas, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar, a mim não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai, pois me enviou e ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer, sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, como o Pai, no tenho dito. Capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando a toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha como que estava cingindo. Aproximou, pois, Simão Pedro e disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar, não tem parte comigo. Disse Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavando não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Porque bem sabia ele quem havia de trair, porque isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois ele lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e assentou outra vez à mesa e disse: Entendei-vos que vós tenho feito. Vós me chamai mestre e senhor e dizei bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como
eu vos fiz, façai vós também. Na verdade vos digo que não é servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que me enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois. E se fizerdes, e se fizerdes. Não falo de todos vós, e bem sei o que eu tenho escolhido, mas para que cumpra as escrituras, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou digo antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus disse isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam um para os outros sem saber de quem se falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez um sinal a estes para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado de um bocado molhado, e molhando a boca o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás, e disse-lhe, pois Jesus: O que fazes, fazei-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu o propósito, e disseram isso. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam em alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, e o que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Tendo ele, pois, saindo Jesus, disse Jesus: Agora é glorificado o nome, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus glorificado nele. Se Deus glorificado nele, também Deus glorificará em si mesmo, e logo há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me busqueis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou não poderes ir. E vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, como eu vos amei. A vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, e vós amade uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse Pedro: Por que eu não posso seguir-te agora? Pois te darei a minha vida. Respondeu Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto me não tiver negado 3 vezes. Capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não os digo a mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras. Credes que estou no Pai e o Pai em mim? Credes, e ao menos por causa das mesmas obras? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras, e eu faço as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Tudo quanto pedir em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos.
Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixeis órfão, voltarei para vós. E ainda um pouco, e o mundo não me verás, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos, os guarda. Este o que me ama, naquele que me ama será o amado do meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote, Senhor, de onde vem que has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe e disse, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos, e viremos para que ele faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo vós, pois a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que vos disse. Vou e venho para vós. Se me amares, certamente exultareis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse, agora antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acreditais. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamos-nos daqui. Capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim, e eu vós, como a vara de si mesma, não pode dar fruto. Se não estiver na videira, assim também vós não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esta dá fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara secará, e colhem e lancem ao fogo e ardem. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vós será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes o meu mandamento, permanecereis no meu amor, e do mesmo jeito que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. E permanece o seu amor. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei de servo, porque o servo não sabe o que faz o teu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. A vós, eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o fruto permaneça, a fim de que tudo quanto o meu nome pedires ao Pai, ele vos conceda. Isso vos mando, que vós ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que o primeiro do que a vós me aborreceu. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, pois é quem o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas
Tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Se não viera, se não viera nem lhe houvera falado, não teria pecado agora. Não tem desculpa do teu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também o meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teria pecado. Mas agora viram e me aborreceram a mim e o meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborrecem sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, testificará de mim. E vós também testificarei, pois estiveres comigo desde o princípio. Capítulo 16. Tenho-vos dito essas coisas para que vós não os escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em qualquer que vos matar, cuidará fazer o serviço de Deus. E isso vos farão porque não conheceis o Pai, nem a mim, mas tenho-vos dito, a fim de que quando chegar aquela hora vos lembreis que já vô-lo tinha dito. E não vos disse isso desde o princípio porque estava convosco. Agora vou para aquele lugar e me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E vós, a vós, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviá-lo-ei. E quando vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim, da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgando. Ainda tenho muito a vos lhe dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvindo, e vós anunciai o que há de ver. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e eu vou de anunciar. Tudo quanto ao Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo anunciar. Um pouco não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: Que é isso que nos diz? Um pouco não me verei mais, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isso? Um pouco. Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus, que queriam interrogar. E disse-lhe: Indagais entre os que acerca disto que disse: Um pouco não me verei, e outra vez um pouco ver-me-eis. Na verdade vos digo que vós chorastes, lamentastes, o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz, já que não lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo, assim também vós agora, na verdade, tende tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedires ao meu Pai em meu nome, eu vou-lo a dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Disse, pois, isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do meu Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama. Nisto como vos me amaste e creste assim de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora fala abertamente e não diz parábolas alguma. Agora conhecemos que sabes tudo o que que precisa do que alguém que te interrogue. Por isso cremos
que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Credes agora? Eis que chega a hora, já se aproximando, em que vocês dispersos, cada um para a sua casa. Mas estou só porque o Pai está comigo. Tenho dito, por isso, em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Capítulo 17. Jesus falou essas coisas, levantando os olhos para o céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifiquem a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que a vida eterna todo quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorificarei na terra, tendo consumado a obra em que me destes a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes do mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que o mundo me deste. Era teus, tu me destes e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido tudo quanto me destes provém de ti. Porém, lhe dei as palavras que me deste e eles receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu coração aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles, no mundo guardávamos em teu nome. Tenho guardado aquele que deste e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as escrituras se cumprissem. Mas agora eu vou para ti e digo isso no mundo, para que tenha minha alegria completa em si mesmo. Dai-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santificai-vos na verdade na tua palavra, e que é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Por ele me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por esse, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, e o és em mim e eu em ti, que também sejam um em nós, para que o mundo creia em que me enviaste. E eu lhe dei a glória que em mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que tens amado a eles, como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também esteja comigo, para que vejam a minha glória e a que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes a mim. E eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e neles esteja. Capítulo 18. Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte dos oficiais principais, sacerdotes e fariseus, veio ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas que sobre eles havia de vir, adiantou-se e disse: A quem buscai? Respondeu-lhe: A Jesus o Nazareno, disse Jesus. A Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra.
Tornou-lhe, pois, a perguntar: a quem buscai? E ele disse: Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscai, a mim deixai ir estes. Para se cumprir a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum dele perdi. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou e feriu o servo dos desculpa, e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então a corte e o tribuno de servos dos judeus prenderam a Jesus e manietaram. Conduziram primeiramente a Anás, por ser o sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás, quem tinha aconselhado aos judeus que convinha um homem que morresse pelo povo. E Simão Pedro, outro discípulo, seguiram Jesus, e esse discípulo era reconhecido como sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava na parte de fora. A porta saiu, e então outro discípulo que era conhecido de sumo sacerdote falou na porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. Ora, estava ali os servos e os criadores, que tinha feito a brasa, e se aquietavam porque fazia frio. E como eles estavam, Pedro aquietando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu: e falei abertamente ao mundo, que sempre ensinei a sinagoga, no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntam a mim, perguntem aos que ouviram e que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que lhes tenho dito. E tendo dito isso, um dos criadores da Ali estava 22, versículo 22. E tendo dito isso, um dos criadores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim responde ao sumo sacerdote? Respondeu Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Anás mandou o manietado o sumo sacerdote ceifar. E Simão Pedro estava ali, aquentava-se, disseram-se, pois, não és também um dos seus discípulos? Ele negou e disse: não sou. E um dos seus servos para o sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortava a orelha, disse: não te vi eu no horto com ele. E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Depois levaram Jesus à casa de Caifás para a audiência e era pela manhã cedo, e não entraram à audiência para que não contaminarem e puderam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse: que acusação trazei contra esse homem? Responderam e disseram: se este não fosse malfeitor, nós não o entregaríamos. Disse, pois, Pilatos: levai-o e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumpra a palavra que Jesus tinha dito, significado de que a morte havia de morrer. Tornou-se, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou Jesus e disse: tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te os outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação, os principais dos sacerdotes, entregaram-te a mim. O que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutaria os meus servos para que não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo, tu és o rei. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou o rei. Eu para isso nasci, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de te dar testemunho de verdade. Todo aquele que é verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, voltou para os judeus e disse: não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que
que vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo, esse não, mas Barrabás, e Barrabás era um salteador. Pilatos, pois, tomou. Capítulo 19, desculpa. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram numa veste de púrpura, dizendo, salve o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse, eis que vou-lo trago fora, para que não saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinho e veste de púrpura, e disse a Pilatos, eis aqui o homem. Vendo, pois, os cumprimentos. Versículo 6. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo, crucificai-o, crucificai-o. E disse Pilatos, tomai-vos e o crucificai-o, porque em nenhum crime acho nele. Respondeu-lhe então o judeu, nós temos uma lei, segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando viu essa palavra, mais atemorizado ficou. E então entrou outra vez na audiência e disse a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Jesus respondeu, nenhum poder teria contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo, se solte esse, não és amigo de César, qualquer que faz reia contra César. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se num tribunal num lugar chamado Listrotos, e em hebraico é Gabatá. E era a preparação da Páscoa, quase a hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Mas eles brandaram, tira, tira, crucificai-os. Disse Pilatos, eis de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão César. Então entregou para que fosse crucificado. E Jesus o levaram. E levando ele as costas, sua cruz saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico chama Gólgota, onde o crucificaram, que eles, outros dois, um de cada lado, de Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título em polo em cima da cruz, e nele estava escrito Jesus Nazareno, rei dos judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo à cidade, e estava escrito em hebraico, e grego e latim. Dizia, pois, os principais sacerdotes dos judeus, não escreva rei dos judeus, mas sim, sou rei dos judeus. Respondeu Pilatos, o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificados a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes para cada um dos soldados. Uma parte e também uma túnica. A túnica, porém, tecido toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasgue, mas lancemos sorte sobre ela para ver quem será isso. Isso foi, sim, assim que se cumprisse as escrituras de Deus. Dividiram entre si as minhas vestes e sobre as minha túnica lançaram a sorte. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e sua irmã, e a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, vendo ali sua mãe, o que o discípulo a quem ele amava, estava presente e disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disso, o discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu a sua casa. Depois, sabendo de Jesus, já todas as coisas estavam terminadas para as escrituras se cumprissem, disse, tendo sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja, pondo num isopo, lhe chegaram à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o espírito. Os judeus, pois, para que não... Versículo 31. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem corpos na cruz, visto como era preparação, pois o grande dia de sábado. Rogaram a Pilatos quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, na verdade, quebraram as pernas no meio do primeiro
e do outro com ele foram crucificados. Mas vinda Jesus, vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou um lado da uma lança e logo saiu sangue e água. E aquele que viu testificou do seu testemunho é verdadeiro, e que sabe que a verdade que eu diz, para também vós creeis. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz as escrituras: verão aquele que trapassaram. Depois disso, José de Arimateia e Jesus, mais oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi que tirou o corpo de Jesus, e foi também Nicodemos, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com especiarias, com os judeus costumam fazer a preparação para o sepulcro. Havia um horto aquele lugar onde foram crucificados no horto, um sepulcro novo, e ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, causa da preparação dos judeus, por estar perto dele, sepulcro, puseram Jesus. Capítulo 20. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu, pois foi a Simão e Pedro, e os outros disseram que Jesus amava. Ele disse: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com os outros discípulos e foram ao sepulcro. Os dois corriam junto, mas os outros discípulos correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro no sepulcro. E abaixando-se no chão, os lençóis, todavia, não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão dos lençóis o que o lenço tinha estado sobre a sua cabeça. Não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro no sepulcro, e o viu e creu, porque ainda não sabia das escrituras que diziam que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, o filho para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jaz o corpo de Jesus e uma cabeceira, outro aos pés. E disseram-lhe: mulher, por que choras? Ela lhe disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Maria, por que choras? Quem buscas? Ela cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz para onde o puseste e eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltando e disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá para os meus irmãos e dize que eu subo para o Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou os discípulos que viram o Senhor e lhe disseram isso. Chegando, pois, à tarde daquele dia, a primeira semana, cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinha ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegravam vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai te enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebi o Espírito Santo. Aqueles que perdoardes os pecados farão perdoados, e aqueles que retiverdes lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12 chamados Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e eles
e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. Depois disso, a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê que minhas mãos chegam à tua mão, e põe-te no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me vistes? Tomé, crestes, bem-aventurado que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais em que não estão escritos neste livro. Este, porém, foram escritos para que não creais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Capítulo 21. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estávamos juntos Simão, Pedro e Tomé, chamando Dídimo, e Natanael, que eram de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disseram Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe: Também nós vamos contigo. Foram, subiram logo ao barco naquela noite e nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram quem era Jesus. Disse-lhe pois Jesus: Filhos, tende alguma coisa para comer? Respondeu-lhe: Não. E eles lhe disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram, pois já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo saltaram à terra e viram ali brasas e em seu peixe posto em cima do pão. E disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu, puxou da rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes, sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, jantai, e nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem és tu? Porque sabia quem era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhes, e semelhante o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de terem ressuscitado nos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse: Apacenta-se os meus cordeiros. Tornou-se a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-lhe e por lhe ter lhe dito a terceira vez: Ama-me, e disse-lhe: Senhor, tu sabes tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta-te as minhas ovelhas. Na verdade, eu vos digo que quando eras mais moço, te tingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e os outros te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando que a morte havia ele glorificara de Deus. E dito isso, disse-lhe: Segue-me. E Pedro, voltando-se, vida. Versículo 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia dele, discípulo a quem Jesus amava. E quem na ceia recostara também sobre o seu peito, e disseram: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro esse, disse Jesus, Senhor, pudestes que será. Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre irmãos o dito de aquele que o discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que tem importar a ti. Estes são os discípulos que testificam essas coisas, e escreveu: Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita,
Cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevem. Amém. Pai, te agradecemos por este dia, por essa leitura. Obrigado pelo sacrifício na cruz que fez por nós. Obrigada, Senhor. Nos dá um dia abençoado. Esteja conosco. Amém. Não se esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos em breve.